Olá, meu nome é Leidiane, eu sou aluna do curso de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa e sou orientada pelo professor Rafael Baragança, do Departamento de Solos. O tema do nosso trabalho de pesquisa é recuperação da estrutura em resposta à regeneração de microbiomas em rejeitos de mineração. E a qualidade do solo ela é imprescindível para que o solo ele consiga desempenhar suas funções, né? Apresentando capacidade de ter uma boa produtividade e também biodiversidade tanto vegetal quanto animal. E nós podemos observar essa qualidade a partir de alguns indicadores, como os atributos físicos, biológicos e químicos, que são responsáveis por diversas funções muito importantes. Porém, quando algum desses fatores ele é prejudicado, a qualidade do solo diminui, como é o caso dos solos que foram atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana. Então, esse rompimento da barragem, ele deposita sobre as áreas afetadas materiais de baixa qualidade estrutural. E aí, a recuperação desses ambientes de depósito de rejeito é uma tarefa muito complexa, porque as condições tanto químicas quanto físicas e também biológicas desses materiais criam um ambiente inóspito para que as raízes das plantas, né, elas consigam crescer e se desenvolver bem. Então, nesse caso, né, a melhora na qualidade física é fundamental para que esse solo ele tenha as condições mínimas, né, para que a planta ela consiga se desenvolver bem. Então, essa pesquisa ela tem como objetivo avaliar o efeito da aplicação de um bioinsumo, que é o extrato de verme composto ativado, e o uso de plantas na recuperação da estrutura e microbioma de rejeitos de mineração de ferro. Esse experimento ele foi realizado em casa de vegetação do Departamento de Solos, no UFV, e o rejeito utilizado ele veio do material depositado ao longo do Rio Galaxo do Norte, em virtude aí do rompimento da barragem do Fundão em Mariana. E o material ele foi coletado no interior dessa escola, que é a Escola Municipal de Paracatu de Baixo, e o experimento ele foi conduzido em delineamento em blocos casualizados, com 5 repetições e 30 unidades experimentais. Então foram avaliadas 3 condições de vegetação que estão representadas aqui na foto. A primeira é a braquiária, com a espécie Urucloa brisanta, representada pela letra B. A segunda é uma leguminosa, da espécie Stylosanthus macrocéfala, representada pela letra L. E o terceiro é um tratamento com ausência de planta, representados pelas letras A, P. E também com 2 condições microbiológicas que foram proporcionadas aqui pela adição ou não do extrato de verme composto. E antes da condução desse experimento, né, foi realizada também a calagem, em que cada vaso ele recebeu 4 gramas de carbonato de cálcio e 1 grama de carbonato de magnésio. E foi feita também a adubação, em que os nutrientes eles foram aplicados via solução nutritiva. O bioinsumo utilizado aqui ele foi produzido no próprio laboratório, utilizando então água de osmose reversa, verme composto e bioativadores de micro-organismos, né, por meio aí da aeração forçada. E esse extrato de verme composto ele foi aplicado no momento do plantio e foram feitas 8 aplicações foliares semanalmente, com 7 ml por vaso. Com relação ao plantio, as mudas elas foram cultivadas em substrato comercial, que foram transplantadas, né, juntamente com as raízes para o rejeito. Posteriormente foi feito desbaste dessas plantas, de forma que foi mantido apenas 5 plantas por vaso. E após aproximadamente 105 dias de cultivo, as plantas elas foram cortadas para quantificação de matéria seca e amostras de solo, tanto deformadas quanto indeformadas, foram também coletadas para as análises físicas, químicas e microbiológicas. E ao final do experimento, foi realizadas análises estatísticas, em que os dados obtidos eles foram submetidos à análise de variância, a nova, e a comparação entre as médias dos tratamentos foi realizada pelo teste de Tukey a 5% de significância. Aqui tem alguns resultados das características físicas e químicas do rejeito antes e após a aplicação do verme composto e vegetação. E aí, como esperado, a gente pode ver a distribuição granulométrica aqui, que mostra o predomínio de partículas de tamanho de silt e areia fina, que representa aí quase 85% da fração sólida. A gente pode observar também baixos valores tanto da CTC efetiva quanto da CTC pH 7, que evidenciam, então, reduzida capacidade desse material, né, tanto de reter quanto também de disponibilizar nutrientes para o desenvolvimento vegetal. E a gente pode ver também que os resultados obtidos aí ao final dos experimentos, eles deixam claro
o efeito da fertilização, né, para elevar os níveis de macronutrientes como o fósforo e o potássio, né, que são muito baixos nesses materiais. E aí a gente pode ver, né, que aqui, ó, nos tratamentos com braquiária, teve valores muito baixos, né, de potássio disponível. E esses resultados, eles podem estar associados, né, ao melhor desenvolvimento das gramíneas em comparação com as leguminosas, resultando então em uma maior absorção desse elemento e, consequentemente, né, um acúmulo na sua biomassa. E aqui tem os resultados de análise física, né? O primeiro gráfico aqui é a densidade do solo e o segundo gráfico, porosidade total, em que a gente pode ver que a aplicação do bioinsumo alterou significativamente a densidade do solo somente aqui nos tratamentos com leguminosa, onde os valores aqui com bioinsumo, né, foram 6,5% menores. E aí, por outro lado, né, esse efeito aqui, ele não refletiu em ganhos aqui na porosidade total, cujos valores eles não diferiram aqui entre os tratamentos. E os níveis de vegetação, né, eles alteraram somente quando não foi realizada a aplicação do bioinsumo. E aí, nessa condição, né, os tratamentos com braquiária aqui foram o que representou menores valores de densidade do solo. E a porosidade total, assim como observado para os níveis de verme composto, não foi afetada pelos níveis aqui de vegetação. E aí, com relação à produtividade vegetal, ela foi pouco afetada aí pela aplicação do verme composto. E as principais diferenças, elas estiveram relacionadas à espécie. Então, a gente observa que dentro do mesmo nível de vegetação aqui, somente para a biomassa da parte aérea dos tratamentos aqui com braquiária é que foram observadas diferenças em funções aí dos níveis de verme composto. E aí, nesse caso, a aplicação desse bioinsumo aqui reduziu em 11% a massa de matéria seca dessa parte aérea da gramínea. Porém, quando a gente analisa a produtividade vegetal entre a gramínea e a leguminosa, a gente verifica uma expressiva diferença entre essas espécies, né? Onde os tratamentos com braquiária, eles acumularam aproximadamente 27 vezes mais biomassa, tanto na parte aérea, quanto aqui nas raízes. E aí, aqui na figura ao lado, a gente pode ver também o maior desenvolvimento, né, realmente, da braquiária com relação à leguminosa, demonstrando, então, né, a dificuldade de estabelecimento dessas plantas. E aí a gente pode até ver aqui também, com relação às raízes, que foram bem mais desenvolvidas aqui na braquiária também do que na leguminosa. E aí aqui a gente pode ver os resultados com relação ao carbono orgânico total e o nitrogênio total, em que os tratamentos, né, eles alteraram significativamente tanto o carbono quanto o nitrogênio do solo. E aí, de forma geral, a aplicação do extrato de verme composto proporcionou aumento no carbono, né, em todos os níveis de vegetação estudados. E nos tratamentos que receberam aqui o verme composto, não houve diferença significativa entre os níveis de vegetação. Porém, quando a gente compara esse carbono entre os tipos de vegetação sem a adição do verme composto, a gente vê que os tratamentos eles diferem entre si. E os maiores teores eles foram observados no tratamento com leguminosa. Já quando a gente avalia aqui o nitrogênio total, houve médias maiores, né, com a aplicação do verme composto em todos os níveis de vegetação, porém só teve diferença significativa aqui no tratamento com leguminosa. E quando se compara o nitrogênio total entre aqui os tipos, né, de vegetação com a adição do extrato de verme composto, os tratamentos eles diferem entre si e a gente pode observar os maiores teores de nitrogênio também aqui nas leguminosas. Então, a gente conclui que a produção da matéria seca, né, de parte aérea de raízes, ela é maior nos tratamentos com braquiária, e a leguminosa ela apresentou dificuldade de desenvolvimento, demonstrando, então, maior dificuldade de estabelecimento dessa espécie nesse substrato, e a espécie de melhor desempenho, né, para a revegetação do rejeito de minério estudado aqui é a braquiária da espécie Urucloa brisanta, que consegue oferecer ainda uma melhora na estrutura do solo. E a aplicação do extrato de verme composto merece mais estudos, né? Em especial porque ele consegue proporcionar incrementos nos teores de carbono orgânico total e nitrogênio total do solo. Eu agradeço ao Simpósio de Integração Acadêmica e ao UFV pela oportunidade, assim como os órgãos de fomento, CNPq e CAPES, também ao Departamento de Solos, especial ao Laboratório de Física do Solo,
a todos os colaboradores e também a todos que estão assistindo. Muito obrigada.